Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do ABHB Cast, aqui no YouTube da ABHB, para falarmos um pouco sobre as raças, sobre eventos, sobre conteúdos diversos e dessa feita um conteúdo que é uma novidade, que é com a Affectum Group, nossos grandes parceiros, e já aproveito aqui para agradecer a oportunidade de estarem junto com a BHB Cast, não só nessa oportunidade, mas agora nesses programas e todo ano de 2026 é a Affectum Group. Também gostaria de agradecer aos Biscoitos Zezé, que está conosco também nesse projeto, nosso muito obrigado. E para iniciarmos então a fala de hoje, é um conteúdo um pouco diferente nesse podcast, porque a gente vai estar falando sobre reforma tributária, sobre sucessão familiar, que são assuntos fundamentais e importantes para o pecuarista, para as propriedades rurais. Então, para isso, comigo, Ricardo Paz Gonçalves, CEO da Affectum Group, e o Nelsinho Bertoldo, sócio da Affectum Group. Sejam muito bem-vindos ao ABHB Cast. Gostaria que vocês já não se pronunciar, já se apresentassem um pouco para o pessoal que está nos acompanhando em casa. Mais uma vez, bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo, formalizando assim, esse início, ou continuidade de uma parceria, que também não é uma coisa nova, né? E, bom, me apresentando, eu sou, além de CEO do grupo, eu sou advogado formado em Direito, né? Já tem alguns bons anos que eu não advogo mais, né? Eu me dedico mais a essa tarefa de conduzir a nossa empresa lá e também de atender a alguns clientes, mas mais no âmbito de consultoria, né? Então, tenho formação aí na parte tributária, societária e advocacia, embora a gente tenha isso como um braço lá da nossa empresa, é algo que eu pessoalmente não faço mais. Atuo como conselheiro de algumas empresas, que são nossos clientes também, e somos mais de 80 pessoas no grupo, né? Então é uma coisa que consome bastante do meu tempo, né? Porque não é fácil ter todo esse pessoal aí para a gente estar direcionando, alinhando, e também os mais de 500 clientes que o grupo tem hoje. É bastante trabalho. E essa parceria com a BHB aí tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com o nosso público. A gente se sente em casa nesse ambiente, né? Então não poderia estar melhor acompanhado aqui. Bárbaro, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Nelsinho? Daí, tia, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, eu sou médico veterinário, que também não exerço mais hoje, porque nós somos uma consultoria que trabalha da porteira para fora. Embora a gente hoje influencie, vamos dizer assim, no negócio do produtor rural, né, por causa da questão do braço contábil, por questão do braço societário, né, e tributário. Sou advogado também, mas também como o Ricardo não exerço isso há bastante tempo já, né, na militância, vamos dizer assim, né? A gente trabalha muito mais como consultor hoje e atendendo, né, o nosso cliente, né? A gente tem algumas particularidades que nos faz com que os sócios hoje se dediquem, né, às suas carteiras. Então, todo projeto hoje que entra na Affectum, seja ele tributário, societário, jurídico ou contábil, né, tem um head, um sócio, que está vinculado a esse projeto, né, dando uma customização diferenciada a ele, uma atenção diferenciada ao cliente, independente do tamanho dele, né? Então, hoje eu venho do campo, né? Minha família é de pecuarista, né? De produtor rural, meu avô era produtor rural. Hoje, infelizmente, por não ter, né, falado ou conversado sobre o planejamento sucessório, né, hoje as nossas áreas sofreram a famosa reforma agrária familiar, né, e hoje um terceiro toca as nossas áreas, né, e nós não estamos hoje afastados, né, da pecuária. E isso é um dos grandes motivos que me impulsiona, né, de trabalhar com o agronegócio, levar informação para o agronegócio, de trazer pessoas que queiram dar continuidade à nossa atividade, né, a pensar em pontos como esse, né, que são de fundamental importância, né. Bom, perfeito. Acho que está feita uma introdução aqui. Mais uma vez agradecer a presença de vocês. Vamos tocar um papo leve aqui, conversando sobre
os serviços, vamos dizer assim, que a Affecton proporciona, porque eu acredito que os produtores rurais e os sócios da BHB têm muito a aprender durante essa conversa e também quem sabe, procurar a própria Affecton para tratar de dores como essa, né, Nelsinho? Acho que eu também venho de família de produtores rurais e eu acredito até hoje, por mais que tenha cada vez mais gente falando sobre esse tema, eu acredito que é um assunto que muitas vezes ainda dói tocar, assim, né? Dor pior é não tocar nesse tema, mas eu acho que ainda existe algum preconceito em falar, né? É cultural, mas muitas vezes não queriam falar de sucessão familiar e eu vejo ganhando espaço ao longo dos últimos anos, principalmente aí, esse ponto, e a gente vai explorar isso. Mas antes eu gostaria de entender vocês, o Nelsinho já deu uma pincelada, como é que é a relação de vocês com o agronegócio, com a pecuária, com o agronegócio? Uhum. É só o Ricardo advogado, a Affecton, ou existe aí um berço, vamos dizer, no agronegócio? Não, a gente tem origem familiar, eu também tenho, meu irmão também é um dos sócios da Affecton, né, o Daniel, e a gente vem do campo, eu sou natural de Santana do Livramento, tá? Meu pai é contador e advogado e foi um dos fundadores da Affecton. Hoje ele está aposentado já fez a sucessão lá dentro da nossa empresa, né? Mas meu pai, quando morava em Livramento, ele sempre trabalhou com agronegócio. Ele era contador de algumas famílias lá que trabalhavam no agronegócio. Então, a gente se criou indo para a campanha e muito próximo da orizicultura, da pecuária, que eram as atividades que a gente trabalhava lá. Meu avô também era contador, meu avô trabalhava com o tempo da lã, trabalhando no lanifício lá em Livramento. Então, a gente acaba sendo de uma região que, de um jeito ou outro, tu tá próximo do agronegócio, né? Santana do Livramento e a região da fronteira oeste ali tem uma ligação muito íntima com isso. E quando a gente veio para Porto Alegre, uma das coisas que, na verdade, assim, a gente sempre teve muito cliente do agro, e uma das coisas que a gente fez uma decisão que a gente tomou, até por ocasião também da sucessão, foi direcionar os nossos esforços para atender somente o agronegócio. Porque a gente tinha uma diversidade de clientes, atendia empresas, enfim, o meio urbano, e a gente, em determinado momento, entendeu que é um diferencial tu conhecer intimamente o negócio do teu cliente, tu conhecer a linguagem do teu cliente, tu tá nos eventos que o teu cliente frequenta, porque isso vai repercutir na maneira como tu organiza, como tu desempenha o serviço que tu vai entregar para ele, tá? Então, essa foi uma das decisões que a gente tomou e que eu não me arrependo de direcionar todos os nossos esforços para atender o agronegócio. E o agronegócio também já é uma coisa muito ampla, a gente tem um direcionamento de atender pecuária, soja e arroz. Claro. É o produtor que a gente conhece, é o negócio que a gente conhece. Então, a gente criou todo um know-how, um conhecimento, uma tecnologia que eu considero única, assim, para atender essa persona, né? Esse produtor rural. E é isso que a gente vem fazendo aí, pelo menos nos últimos 15 anos, eu diria. Eu já ia te perguntar, quantos anos tem a Affecton tem 25. E ela surge em Livramento, então? Não. Ela surge da dissidência de 2 sócios de uma empresa que tinha em Livramento, que vem para Porto Alegre. Eram 5 sócios quando vem para Porto Alegre. Isso. Tá. Quando vem para Porto Alegre, eles fundam a Affecton, já em Porto Alegre. Tá, entendi. E aí, por talvez 2015, 2018, que a gente consolida assim a sucessão. Nesse momento eles não se aposentam ainda, esses fundadores, eles continuam trabalhando, mas passam o bastão, vamos dizer assim, da condução do negócio. E aí dos direcionamentos que a gente fez foi esse para ela. E já focar no agro, na pecuária, na agricultura, conforme tu comentou. Isso. Você foi uma das decisões já da nova geração. Essa realidade era ser uma referência, né, no agronegócio. Então, eu me lembro que eu entrei em 2015, e nós já tínhamos essa perspectiva já de ser referência no agronegócio, naquilo que a gente
faz hoje. Fazer um adendo aqui que eu esqueci de agradecer o convite da BHB, né, que eu saí falando e... Não, mas isso aqui sem é ansiedade, assim, né? Então eu saí falando e não agradeci, e dizer que faz bastante tempo que eu conheço vocês, né, a presidência, tu principalmente, que já acompanho, né, em outros momentos, nas nacionais, né? E agradecer vocês, eu acho que tem tudo a ver a nossa parceria, porque como vocês buscam trazer conhecimento também para o associado, é o que a gente busca hoje também, trazer conhecimento para o produtor rural, trazer diferenciais para esse produtor rural, para ele continuar nessa atividade, né? Perfeito, perfeito. Fica à vontade, Ricardo. Não, a história foi essa. A gente, desde 2015, então, intensificou o trabalho de conhecer o agronegócio, de estar dentro de tudo que é evento, não só dos aspectos técnicos que a gente diretamente atua, né, legislação, enfim, mas também de entender do negócio do produtor, né, e dessa maneira fazer um link com aquilo que a gente entrega no dia a dia, na parte jurídica, tributária, de planejamento tributário, né, mas nos leva à condição, hoje eu sou conselheiro de uma empresa de agronegócio, né? Então faço parte do conselho e lá tu não trata só dos assuntos que são pertinentes ao serviço que a gente faz. Claro. Tu trata da estratégia do negócio como um todo. Amplia umas conversas, claro, tu acaba aprendendo de todo o processo. Uma coisa exatamente. bem interessante que teve, que a gente enfrentou, vamos dizer assim, quando a gente não tinha contabilidade, né? Nós tínhamos só, vamos dizer assim, a parte societária, sucessória ali, organização patrimonial e desenvolvimento profissional daquelas famílias como sócios, né? A gente não conseguia ou tinha dificuldade naquela época, né, quando nós não tínhamos a contabilidade, isso há 10 anos atrás, né, Ricardo, mais ou menos, nós tínhamos dificuldade de fazer as economias tributárias que a gente tinha prometido para o produtor. Aí uma vez a gente viajando e a gente ficou pensando naquilo, a gente entendia todo o negócio, a gente tem esse diferencial de querer entrar para dentro do negócio do cliente e conhecer o que ele faz, qual o produto que ele tem na prateleira, né? Tudo que ele produz, como é que é o ciclo dele, é completo, qual que é a cadeia que ele está. Então, como a gente procurava entender tudo isso e saber aquilo para a gente estar por dentro do cliente, poder entregar o máximo de resultado para ele, economia, nós mas por que a gente não está fazendo essa contabilidade? Né? Se a gente está fazendo a parte mais difícil, que é economizar o tributo, por que a gente não está fazendo uma contabilidade? E aí a gente pensou, não, vamos fazer uma contabilidade diferente então hoje, do que tem em todo o estado do Rio Grande do Sul. É uma contabilidade que não vai ver simplesmente gerar uma DARF para o produtor pagar ou simplesmente fazer o imposto de renda dele no final do ano. Não, vamos fazer uma coisa profissional, vamos fazer uma coisa que a gente acompanhe o mês a mês, o dia a dia do cara, né? E entregue para ele, né, todo mês o resultado, vamos dizer assim. Então vamos dizer assim, são os nossos desafios, né, de fazer uma contabilidade totalmente diferente que hoje tem no interior do Rio Grande do Sul. Tanto é que nós, com esse crescimento, né, nós tivemos que ir para o interior. Hoje nós temos sede em Santana. Exato, onde é que são as sedes ou onde vocês atuam? Porque, claro, surge lá no princípio, entendi que já a Facton já é Porto Alegre, mas surge de uma origem ali em Livramento, né? E em Porto Alegre, mas a atuação hoje ela é mais ampla. A gente atua também por outra decisão estratégica que a gente tomou, foi atuar dentro do estado do Rio Grande do Sul. A gente chegou temos até hoje alguns clientes no Mato Grosso, numa época que a gente fez essa migração e foi para o Mato Grosso do Sul. Conheci gente muito bacana lá, que se tornaram nossos clientes, mas a gente viu que ia ser difícil a gente conduzir da maneira que a gente conduz aqui, tendo uma atuação tão ampla geograficamente, né? É muito tempo de avião, é muito tempo de estrada, tem coisa que a gente ainda não optou por não delegar, né? Manter esse atendimento pessoalizado com os nossos clientes. Eu conheço todos os meus clientes praticamente hoje, e se eu não conheço, algum sócio conhece, com uma certa intimidade. Então, eu achei que a gente tem muito mercado aqui no Rio Grande do Sul. A gente hoje cresce 25% ao ano com uma certa folga, né? Sem pisar muito no acelerador. E tem muito mercado aqui e eu acho que a gente ia perder a essência se a gente optasse por fazer uma atuação mais industrial, vamos dizer assim, sabe? Então a gente ainda mantém essa ideia. Então a gente atua no estado do Rio Grande do Sul, basicamente, é o nosso campo de atuação. Temos uma filial em Bagé
e uma em Santana do Livramento. Vamos abrir mais 2 agora em 2026. Tem uma Já sabem os característica... locais ou ainda estão... Nós ainda está selecionando os locais. A gente tem, além de muito cliente no interior, a gente tem muito funcionário no interior. Então, no Pelotas é um lugar que a gente tem para mais de 15 funcionários. Então, começa a pedir, assim, que a gente tem uma estrutura lá, né? Então, além dos clientes, tem essa questão também da gente ter muita gente trabalhando conosco no interior. E uma das razões para a gente trabalhar com gente no interior é que justamente já conhece o agro, né? São pessoas que sabem o que é uma GTA, sabem como é que tira nota, conhece a cultura do produtor, como é que funciona. O produtor pede para tirar nota por WhatsApp. O Porto Alegre o pessoal não conhece, não sabe o que é isso, né? Então, muito embora a gente tenha uma equipe grande aqui em Porto Alegre, gente competente, a gente também tem apostado em interiorizar assim, um pouco da nossa operação, das nossas pessoas, a fim da gente ter uma equipe que tenha essa cultura assim, do para ter produtor. um melhor atendimento. Então, justamente desde o início vocês estão falando de atendimento, é uma das marcas, vamos dizer, né? Eu diria que é o principal diferencial. É tu ter uma boa comunicação com o teu cliente, falar a mesma língua que ele, e tu ter um pós-venda top. Entendeu? É isso que vai te diferenciar hoje no mercado. Tem muita gente que faz a mesma coisa que a gente faz, né? De repente não tão aprofundado como a gente faz, mas o nosso pós, né? A assistência ao cliente, aquela pegada de mão com o cliente, esse é o nosso grande diferencial hoje. Nós estávamos comentando até numa outra gravação de podcast, falando de venda de touros, e todo setor eu acho que precisa de um pós-venda bem feito, né? Porque se tu romper a tua ligação com o teu cliente, vendi e agora vamos tocar, assim, tu vai perder o cliente, com né? certeza. Ou perder o teu diferencial. Então é extremamente importante e é uma marca de vocês. Então é o pós-venda, Nelson. Com certeza. O pós-venda agregado, né, a pessoas que sempre estão estudando, tentando vamos dizer assim, se adaptar às mudanças que vêm por aí, né? Hoje, 2025, nós estamos passando por uma mudança muito importante agora que vem a reforma tributária. Isso vai mudar para o produtor rural. Vai mudar bastante para o produtor rural. A gente observa várias pessoas falando que vai acabar as holdings, uma loucura total. Isso não tem nada a ver isso, né? São coisas que são falácias, vamos dizer assim, que dizem, né? Porque a holding rural é simplesmente um instrumento para se fazer um processo de sucessão familiar, né? Então, hoje, com a chegada dessa, vamos dizer assim, reforma tributária, muita coisa o produtor vai ter que se readaptar. Coisas que eles não faziam antes vão ter que começar a fazer, né? E a gente se preparou ao longo de todo o 25 para isso. Para o 26 a gente já começar com o nosso cliente de uma forma diferenciada. Então é extremamente importante tu também tá sempre querendo adquirir conhecimento, sempre buscando conhecimento cada vez mais dentro do teu, vamos dizer assim, do teu nicho de trabalho. Eu estava comentando no início, antes da gente iniciar, na verdade, a gente conversou 5 minutos aqui antes, e eu vou fazer umas perguntas de leigo para vocês, porque talvez sejam as minhas dúvidas, talvez sejam dúvidas. Primeiro, vocês atendem só contabilidade de uma propriedade ou ela está linkada sempre à questão de sucessão familiar? Bom, quem eu atendo sucessão familiar, eu também ofereço a questão tributária, contábil, ou pode entrar só pelo viés contábil ou tributário e depois acabar. Como é que funciona isso? Não, a gente tem muito cliente que não tem contabilidade conosco. Tá. Né, que faz ou um projeto de sucessão familiar ou um projeto de planejamento tributário, enfim. Então, tem muitos clientes que são nossos clientes só nessa parte do trabalho, assim como tem clientes que são clientes só na contabilidade também e não tem nenhum tipo de estrutura de planejamento sucessório. Na prática, são áreas são distintas e independentes, assim. Mas é comum, é uma coisa que o cliente acaba vendo como uma vantagem ter tudo num lugar só, claro, né? Então, essa sinergia aí... Até para esse acesso a vocês que tu comentou, essa personificação. Exato. É uma coisa que a gente notou que o cliente pede e o cliente se sente mais à vontade de ter tudo num lugar só, né? Todas essas questões fora da porteira, vamos dizer, sendo resolvidas e conduzidas pelo mesmo grupo de pessoa
porque aí consegue ter uma visão mais integrada das coisas, né? Claro. O produtor, ele é tradicionalmente um cara que ele gosta de estar no campo, né? Parece que ele não está trabalhando quando ele não está para fora, Claro. né? Então, botar ele numa sala de reuniões, assim, Mas fica aí eu meio ia peixe perguntar fora uma d'água, né? curiosidade, que agora tu já trouxe, eu já tô pensando aqui. Vocês chegam a entrar dentro da porteira para conhecer o negócio do Sim, produtor, sim, para Com poder certeza. entender o contexto geral? Aham. Muitas vezes pode ser que não influencie na questão tributária, mas para tu entender como é que é o funcionamento, até para sucessão familiar, talvez certeza. mais. Aham. Com certeza. Acontece. Acontece muito. A gente vai para dentro da casa do cliente, vai para dentro das fazendas. As reuniões muitas vezes são feitas Pois é. dentro de fazenda, que é um local tradicional e tem certas discussões que faz todo sentido que ocorram Lá, né? Por ali isso que naquele eu- ambiente, Aham. né? Então ocorre muito, sim. E o cliente, ele, como ele acaba desenvolvendo um relacionamento pessoal, ele gosta de te mostrar a casa dele, de Se mostrar receber, a né? cultura dele, como é que as coisas funcionam. O cliente, ele sente muito isso. Isso é uma das coisas também, além de gostar de ser apaixonado pelo agro, que fez a gente direcionar para esse segmento. Enfim, tem vários fatores, né? 25% do PIB, no nosso estado mais ainda. É um segmento que é resistente a crises, então... Sim, não é só pelo gosto de gostar, óbvio tem um negócio do lado, mas... Mas tem uma coisa que também sempre me chamou a atenção no agro, que eu gosto muito de lidar e de ter clientes nesse segmento, que é um cliente que cria uma relação de confiança contigo, uma relação pessoal, e ele não está todo mês vendo quem vai cobrar menos dele para fazer uma coisa, depois que ele fecha contigo... Talvez ele seja mais resistente para fechar, porque assim, ó, o gaúcho ele tem essa tendência, a gente que circula todo o Brasil, mas o gaúcho, mas depois de tu conquistar o gaúcho, tu tem a confiança plena, aí, né? é isso Exatamente. aí. E tu não vai sair... Eu trabalhei já no mercado corporativo, eu trabalhei em grandes empresas, e ali não importa o quanto tu tem uma relação com o dono da empresa, enfim, tu sempre vai estar sujeito Sai pro mercado toda hora, né? a um bid, a um orçamento, Sim. e quem cobrar menos leva. É cultural, é uma maneira Claro. de como as coisas funcionam. E no agro não é assim. No agro tu toma um mate com o cara. A gente brinca que às vezes uma reunião um telefonema de 10 minutos vira uma reunião de uma manhã inteira, né, com o cliente, porque tu tomou um mate com o cara gosta de contar as coisas, ele, né, vem lá atrás, remonta tudo para fazer tu entender, gosta de contextualizar bem. E é a cultura do agro, né? A gente tem que se adaptar a isso, e é uma coisa que a gente gosta. Deve ser prazeroso também conhecer as propriedades, porque todas são carregadas de uma história, né? Exato, Assim, e importante, outra coisa importante que o cara estava falando, que quando a gente trabalha com protocolo familiar, por exemplo, tu tem que conhecer a família. Claro, né? por isso Tem que conhecer aqueles indivíduos que tu vai trabalhar, né? A gente trabalha com questões, primeiro, reuniões individuais, depois tu faz reuniões em grupo, etc e tal, tu fala com funcionários, tu vê como é que funciona aquele funcionamento da propriedade, porque muitas vezes tu tem que alinhar aquelas pessoas que mandam, né, para que tu tenha, né, um desempenho bom da equipe de funcionários, né? Quando tu tem problemas dentro da família, como é que os caras vão entender isso, tu me entende? Então são coisas que tu tem que estar lá dentro, tem que estar vivenciando isso, né? E quando tu tem também problemas, vamos ver, temas sensíveis que tu trata dentro de um protocolo familiar, tu tem que estar próximo das pessoas, as pessoas têm que confiar em ti para te contarem aquele anseio delas, para te contarem aquele alinhamento que precisa com o irmão ou com a irmã, ou até mesmo com o pai ou com a mãe. Né? Claro. Para a gente, vamos dizer assim, alinhar essas gerações todas para que dê certo esse movimento. E né? aí uma segunda pergunta eu vou fazer assim, ó, a questão contábil, a gente sabe que isso aí se renova todo mês praticamente, ou todo dia, né? Questão tributária está se passando agora, como tu falou, em 2025, é um momento novo, mas a questão de sucessão familiar, ele é um projeto que tem início, meio e fim? Ele é um projeto que pede, claro que pode ter início, meio e fim, mas que pede mais tempo. Como é que é isso? Entra na propriedade, fica alguns anos, tu precisa de tal tempo, ou varia de acordo com o tamanho do negócio, ou o número de pessoas que participam, enfim, como é que funciona essa questão? Muito boa a tua pergunta. Essa questão da sucessão familiar, a gente pode abordar por diferentes perspectivas. Perfeito. Tá? Tem uma perspectiva que tem início, meio e fim, que é aquela da transmissão do patrimônio. Perfeito. Tá? O que tu objetiva com isso? Tu objetiva fazer a transmissão do patrimônio de uma geração para outra,
preservando a segurança daquele que está fazendo essa transmissão, ou daqueles que estão fazendo essa transmissão, e diminuindo o ônus, a carga tributária sobre esse processo, e procurando já prevenir que essa segunda geração tenha litígios futuros sobre repartição de patrimônio. Tá? Então, esse é um projeto que tem início, meio e fim. Perfeito. Tá? E talvez seja o mais fácil da gente fazer dentro de uma... O benefício é muito relevante, porque a gente tem impostos que são muito altos, a gente consegue trabalhar a redução deles, né? Mas talvez seja a parte mais fácil, porque é objetivo. A gente consegue tocar isso sem ter que discutir grandes questões com as pessoas. Mas existe um outro aspecto daí, que é já mais relacionado à governança daquele patrimônio ou daquele negócio. Né? Porque tu tem famílias que têm só o patrimônio, mas a renda para terceiros, então tu não tem exatamente um negócio ali. Claro. Mas quando tu tem uma exploração envolvendo funcionários, envolvendo riscos, envolvendo relacionamento e dinheiro e pessoas, entre irmãos, entre pais e filhos, tu já tem daí um ambiente mais complexo, e a gente trabalha de uma forma separada essa questão da definição das regras de relacionamento dessas pessoas. Tá? Que é o instrumento para isso é o que o Nelsinho estava falando, aqui é um protocolo familiar, aqui é um documento onde a gente vai propor para a família uma pauta de decisões baseadas em aspectos que normalmente geram conflitos. Então, a gente vai antecipar esses conflitos para a família e vai definir uma regra para cada um desses pontos, de modo que eles consigam chegar a um consenso e ter um alinhamento acerca daquilo. Esse é um processo que ele é concluído com a celebração desse documento, desse protocolo, mas a partir dele vai ter uma série de mudanças que vão ser de rituais, de cultura, de hábitos que a família vai ter que adquirir. Tá? Então, eu posso demorar 6 meses ou 5 anos para concluir um protocolo familiar, a depender do nível de conflito e da complexidade do relacionamento das pessoas. Mas concluído isso, a gente ainda vai ter um desafio de incorporar na família essa cultura de profissionalização. Reuniões de conselho, prestação de contas, alguma alçada para tomada de decisões. Então, todas essas coisas não adianta ficarem só no papel, a gente criar e não botar em prática. Então, criadas todas essas práticas de governança, de profissionalização, a gente vai ter um desafio de incorporar elas ao dia a dia da família. Perfeito. E, eventualmente, até revisar algum desses pontos, porque, às vezes, tu imagina uma coisa e na prática não sabe não funciona. Como é que vai funcionar aquilo ali. Tu deve ter mecanismo para pensar que vai andar bem ou vai, mas deve ter as particularidades. Muitas vezes a gente vê de cada família e de cada trabalho. Claro, e às vezes tu imagina a coisa não funciona e tem que mudar. E as famílias mudam também, né? As coisas amadurecem, as pessoas, né, que eram crianças, né, se tornam adultos. Então, esse é um processo que não tem fim. E nessa pergunta eu anexo, vamos dizer, a ela. Então, existem clientes de vocês nessa questão que já estão há muitos anos com vocês, que permanecem com vocês, justamente esses pontos. Mas vou te dizer também que, além do cliente que faz esse projeto mais complexo, que o Ricardo está dizendo, os clientes hoje que buscam um planejamento sucessório, só patrimonial ou também patrimonial e do negócio, continuam conosco. Perfeito. Porque eles continuam, porque gostam do nosso trabalho, gostaram do nosso trabalho, e aí já era um cliente, vamos dizer assim, da contabilidade da holding que a gente formou, e aí já puxa essa pessoa física para nós também, e a gente já começa a fazer planejamento tributário sempre aí. E eu perguntei justamente isso porque a gente tem conhecimento de algumas pessoas, até sócios nossos que já são clientes de vocês, e a gente já vê um médio prazo ali, pelo menos, por conversar, que já estão com vocês. Então, a minha pergunta foi nesse sentido. Não é só uma questão de tu fazer e muito obrigado. Pode, que nem diz o Ricardo, mas tem essa questão que tu vai demonstrar um atendimento, uma forma de condução que muitas vezes é até confortável. Eu vou te dizer que na minha carteira hoje eu não me lembro de algum que foi pontual. Que foi embora, pontual e foi embora e deixou e nunca mais a gente trocou uma ideia ou continuou na contabilidade. Eu sempre fica um vínculo, graças ao nosso trabalho, né? E isso a gente fica muito, assim, eu fico gratificado de a pessoa querer ficar na minha carteira depois de tentar fazer um trabalho pontual, né? Então, e também acontece daquilo que o cara achou o nosso produto, vamos dizer assim, um pouco mais acima do mercado de valores,
né, e ver outra consultoria e dizer, não, é verdade, eu acho que é mais caro, mas eu acho que vale a pena não me incomodar. Né? Então, e voltam também. Outra perspectiva que a gente tem, assim, também me deixa muito, vamos dizer assim, satisfeito, né? Com essa questão, né? De ter esse vínculo, de fazer esse match com o cliente. A gente tem muito disso, né? Por conhecer, né? Trabalhar o nosso dia a dia, como o Ricardo disse, com paixão nesse sentido. Eu estou indo, por exemplo, hoje para Uruguaiana. Voltei sábado de Bagé. Entendeu? Então, tem que cuidar para não ser demitido em casa só. É verdade. Não é fácil, né? Como é que é? Vocês tu tem filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. 2 e 2, como eu sempre digo, né? 2 do primeiro casamento, que eu sou separado, e tenho um agora do meu casamento atual, que faz 20 anos, não posso errar isso, Deus o livre. 20 anos, tenho 2, uma guria e um guri. E tu, cara? Eu tenho um filho. Tenho um filho de 8 anos. Também tô há 22 anos casado já. Olha aí. Me leva, mas começou meio junto, tio. Não posso errar esse troço aí. Show de bola. Outra coisa importante que eu acho legal de se falar, eu sou sócio do Ricardo desde 2016, mas eu conheço o Ricardo desde 2005. Tanto ele quanto o Daniel, o irmão dele. Eu sou de Quaraí. Quaraí, querência querida. Sim, já tem um vínculo com eles. Conheço a nossa outra sócia, que também é esposa, cunhada do Ricardo, também se formou comigo. Né? Então, são vínculos, vamos dizer assim, grandes que a gente tem desde 2005 que nos conhecemos. Inclusive na PUC aqui mesmo. É aqui? Inclusive de conduta, né? Porque a gente vai abrir um negócio com outra pessoa, tu tem que confiar, tem que ter um alinhamento de conduta e de valores. Exatamente. E, bueno, guris, sobre o produto de vocês, algo que a gente não destacou, assim, enfim, eu acho que se a gente pudesse, a gente paga uma tarde inteira falando aqui, a gente tem tempo ainda bastante, mas eu depois gostaria de começar a pontuar alguns temas específicos, mas nessa introdução aí do trabalho da Affectum, tem algo que vocês não comentaram ainda, que vocês acham interessante de pontuar, além da sucessão, a parte contábil? O que o cara que procura vocês, por exemplo, ele pode esperar? Uma redução de custos, um trabalho intensivo procurando achar algo que ele não faz ainda? Como é que é essa condução? Basicamente, assim, os nossos clientes nos procuram ou por redução de custos, é uma coisa que a gente entrega, né, em termos de planejamento tributário. Claro. Tem muitas famílias que têm uma dor relacionada a esse aspecto dos conflitos familiares. Então, eles querem organizar o negócio de modo a tornar mais profissional e menos sujeito a brigas, principalmente quando tem irmãos trabalhando juntos. Sim, não fica pessoal o processo, né? Isso, acho que talvez seja. Às vezes tem irmãos que não estão no negócio também, né? Exato, tem isso. E cheio de dúvidas, né? Sim. Isso eu acho normal, né? Como eu digo, normal no sentido, não que não dê para melhorar, mas é normal muitas vezes ter gente de fora do processo e uma pergunta que muitas vezes não tem segunda intenção, é só, como é que tá lá? Não sei, aqui que já tá me perguntando se eu tô aqui. E na verdade eu acho que deve ser... Por isso que eu te digo, eu enxergo um processo que não se comentava nisso há 20, 25 anos atrás, ou mais, enfim, vocês estão no mercado, sabe? E hoje eu vejo muita gente falando. Então, crescemos 25% ao ano e vão crescer mais, porque muita gente começa a conversar, está começando agora, mas tem gente que começou há 15 anos atrás a falar, tudo bem, daqui a pouco é uma empresa já mais... entre aspas, sofisticado, mais preparado, já trabalhava como empresa, mas eu acho que essa dor é muita gente mesmo, né? Sim. Então a tendência é de mais gente conversar sobre o que o Ricardo fala, eu vejo que também tem muita procura hoje para o nosso trabalho, é que as pessoas querem saber os seus números, sabe? Querem saber antecipadamente quanto que eu vou pagar de imposto, o que tu vai me trazer, economia. Previsibilidade. Né? Exatamente. Quer ter os números nas mãos, entendeu? Quanto está meu quilo produzido? É um desafio conseguir isso. Né? Claro. Será que quanto que é a produção do meu touro? Será que eu dei o resultado porque o meu remate foi top, eu tive uma média de 30 mil por animais? Mas quanto é que eu investi nisso? Claro. Então, e isso aí vocês ajudam, né? Com certeza. Esses são os números. Nós somos aquela parte que vem, né, para ajudar e auxiliar o produtor nos seus números, no seu gerencial,
para te dizer assim, ó, tia, faz sentido fazer isso ou não. Perfeito. Então, eu acho que isso sim é uma dúvida e uma curiosidade que o produtor tem muito. Muitas vezes eles têm as planilhas, Claro. tem o seu controle, né? Mas a gente traz o aspecto técnico de como tu apurar isso, como tu ver isso naquele teu ano fiscal ou naquele teu ano safra, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente também faz aquele diferencial do cara, eu quero reduzir o meu arrendatário de soja para eu produzir mais carne. Tá, mas vamos fazer então, vamos ver se isso aí vai dar certo. Vale a pena? Vale a pena? Essa é uma realidade que a gente observa, assim, que eu vou te dizer que talvez 80% do universo de produtores toma decisões como essa de arrendar ou reduzir arrendamento, de comprar uma área nova, ou arrendar uma área nova, trocar uma máquina, enfim, decisões de negócio estratégicas. Eu vou te dizer que 80% toma essas decisões sem olhar o número da forma correta, sem fazer uma análise de investimento ou do payback desse investimento, por dificuldade de ter na mão esses números, de saber como fazer esse cálculo. Assim como saber se o negócio dele está dando resultado no ano a ano, né? E essa é uma demanda também muito forte assim, que a gente tem dos nossos clientes, de entender se o trabalho dele está gerando resultado ou não está gerando resultado e que resultados são esses. E o produtor, muitas vezes, ele é excelente em ter dado de prenhez, de desmame, dados técnicos, sabe? Da parte produtiva. Mas na hora que tem que tirar um pouquinho o zoom para enxergar a última linha ali, realmente, ele acaba pecando porque é complexo, é difícil, né? A gente tem fatores aí como aumento e redução de rebanho que vão influenciar no teu resultado, né? Não é só tu olhar o quanto entrou e quanto saiu de dinheiro. Tem alguns aspectos o estoque, que... muitas vezes, que variação de estoque, né? Variação de preço do estoque. É importante ter estoque e, às vezes, diminui a produtividade. Ou tem uma variação de coisas que a gente pode falar aqui. Preço, mas né? Variação do preço, exato. tudo. Então, isso é uma dor forte também do nosso cliente. Essa questão de ter um gerencial financeiro mais estratégico. Perfeito. E vocês poderiam citar, por exemplo, números, até quanto vocês já chegaram, ou uma média, ou, em um ano, no primeiro ano a gente já consegue reduzir. Claro que eu sei que varia de propriedade para propriedade, mas a gente consegue. Geralmente a média no primeiro ano de atuação, na parte, por exemplo, tributária, chegamos a 15%, a 10%, a 8%. Existe isso aí? Eu tenho um número, assim, que a gente fez que foi até lá na abertura da colheita do arroz, que a gente divulgou esse número, fazendo uma amostragem de todos os clientes que tinham entrado no escritório no ano anterior. Tá? Hoje entra uma média de 60 produtores por ano dentro do nosso escritório. É o ritmo que a gente acha confortável crescer, né? Porque fora disso talvez a gente vá também perdendo a mão, né? E a essência. É a essência, exatamente. E dentro desses 60 produtores que entraram, 80% estavam deixando passar a oportunidade de economia tributária. Tinha imposto ali, dinheiro ficando em cima da mesa, que é o mesmo dinheiro que tu passa o dia inteiro trabalhando no sol a sol para ganhar lá, dentro da porteira, é o dinheiro que tu está deixando em cima da mesa fora. Esse número eu sei te dar, a gente tem 80% dos clientes que entram ali, a gente consegue ter redução da carga tributária deles. Já no primeiro ano. Já no primeiro ano. É por diversas razões, sabe? Tu tem opções que tu faz de fundo rural, tu tem regimes tributários que tu pode 80%, optar. Né? É impressionante. Eu tenho um exemplo dessa aí, Ricardo, acho que tu te lembra. Uma vez nós estávamos numa reunião de uma família, né? Produção tanto de bovinocultura como arrozeira. E nós estávamos falando do planejamento tributário, o Ricardo estava organizando o planejamento tributário, os caras, não sei o quê, daqui a pouco surgiu a cifra lá, 1 milhão. E a pessoa que fez o comentário, ele não queria estar na reunião, porque queria estar trabalhando lá na lavoura, né? Ele disse assim, tá, mas vocês vão economizar 1 milhão agora? Nesse ano, sim. Tia, mas eu acho que eu nem vou mais pra lavoura lá, vou ficar por aqui, né? Debruçar lá não vai dar essa diferença toda, vamos ficar aqui. Aí é brincadeira, né? Então, pra tu ver o que fica de dinheiro em cima da mesa quando tu não tens um tipo de assessoria nesse sentido. Tu entende? Então,
É claro, é um trabalho de dia a dia, mês a mês, Tu tem que ter vamos dizer assim, uma disposição para tu nos entregar isso, porque tu tem que nos entregar a informação. Claro, até porque se o cara não vem fazendo, e ele tem que ser... Vai mudar, né? Ele tem que entregar esses dados. Por isso que a gente tem que iniciar. O primeiro ano tu inicia, tu tem que adaptar as pessoas, tu tem que adaptar, muitas vezes não tem escritório, muitas vezes tem escritório, tu tem que adaptar o escritório. Então é um trabalho, sistema, processos, né? Tem, às vezes, em alguns casos, tu tem que ter uma preparação para poder entregar iniciar. esse tipo de resultado. Né? Que tu combina sempre antes, né? Porque a gente não vende sonho, né? A gente chega lá, a gente vai... Pra eu te entregar isso, eu preciso disso. Exatamente, tu vai identificar lá as oportunidades, tu vai fazer o diagnóstico daquela família e tu vai dizer, tia, pra gente chegar aqui, a gente tem que fazer isso. Senão a gente não vai chegar lá. Então também depende de ti disso. E vocês já nesses anos todos já chegaram numa propriedade que era extremamente organizada, surpreendeu vocês assim positivamente pelo lado do produtor, assim, ó. Sim, porque deve ter os dois lados, né? Deve ter aquele que tem muito pouco controle e tal, mas aqueles que vocês entraram e tinham, não, peraí, é pouca coisa. Não que não vão contribuir, sempre vão contribuir, mas aqui, só um ajuste ou outro. Já tiveram também? Tem. E de todos os tamanhos, né? De todos os tamanhos. Sim, não é só o grande. Claro. Na verdade, o grande, normalmente, ele é mais desorganizado. Então, até pelo volume. No volume engana muitas vezes, né? Te seduz, né? O volume vai te entregando o resultado e não por produtividade. Às vezes mas tem gente organizada, tem gente que nos ensina. Eu vou te dizer que com todos os clientes que a gente lida, a gente aprende também, sabe? Com certeza. Esse convívio, tu sempre tem algum aprendizado, assim, que tu acaba levando, inclusive, de um cliente para o outro, né? Claro. Essa convivência, algum aprendizado sempre tem. Acho que é bom para os dois lados. A gente aprende com o cliente aprende com a gente e a gente, coisas boas a gente replica, né? Em outros clientes que a gente já fez. A gente faz projeto pilotos em alguns clientes, até mesmo desses programas que a gente tem, né? Que nos oferecem, enfim, né? E então a gente faz pilotos para testar, para ver se aquilo se enquadra naquele produtor, né? Naquele tipo de atividade que ele tem. Né? Então, é bem diferente a forma que a gente trabalha hoje dentro do mercado. Perfeito. Assim, uma outra pergunta que eu ia fazer é a seguinte: vocês, e o Ricardo comentou isso no início, ou não, sim, enfim, não me lembro quem foi de vocês, mas em busca dessa aproximação com o produtor ou com o meio produtivo, assim, vocês buscaram, né, parcerias. Estamos aqui, são nossos parceiros aí, já vem anunciando nos programas e hoje oficializando, vamos dizer assim, na forma, todo 2026 a Factum já vai estar conosco, né? Já está, esse ano de 2025 foi diversas também oportunidades, mas em outros eventos também, até inclusive, acho que vocês promovem algum evento de parceria também. O quão importante é estar assim conversando sobre os assuntos que muitas vezes não são propriamente de vocês, da área tributária, mas estando nesse meio, circulando para aproximação com o produtor. Vocês entendem que isso aí realmente aproxima, que esse vínculo é extremamente importante, o quão importante é? Pergunto por curiosidade, porque eu acho que enfim, eu julgo de fora que é muito importante. Queria ver a visão de vocês sobre isso. A gente sempre trabalhou muito, desde o começo, com a parte de educação do cliente, de conhecimento, na forma de palestra, de cursos, etc. Tu falou que antigamente não se falava muito em sucessão. Sim, vocês falam há muitos anos. A gente está há 25 anos falando nisso, né? Então, claro que nós não somos os responsáveis por isso, mas de alguma maneira a gente contribuiu para que esse tema também saísse debaixo da mesa, debaixo do tapete, né? E ocupasse até um certo protagonismo hoje dentro dos eventos aí do setor, né? Da mesma forma com essa questão tributária que a gente está falando aqui, da parte dos números, tudo isso são temas que a gente divulga, conversa, até para gerar no nosso cliente o conhecimento que ele tem um problema a ser resolvido ou que ele tem uma oportunidade de ganho que ele não está explorando. Então, nosso papel é divulgar isso aí também. E esses eventos que a gente frequenta do setor para conhecer, para ver, está intimamente ligado com o nosso dia a dia, porque a gente faz orçamento de cliente, por exemplo. Todos nós temos uma carteira com a qual, mensalmente, ou bimestralmente, ou semestralmente, a gente faz acompanhamento de orçado e realizado. Perfeito. Esse orçado realizado,
vai dar reflexo no quanto o cara vai pagar de imposto, no quanto o cara vai ter capacidade de investir, quanto o cara vai ter capacidade para se endividar. E todos esses temas são assuntos que a gente ajuda o cliente a decidir. A gente opina o cliente sobre esse tipo de decisão. E para que a gente possa opinar sobre isso, a gente tem que conhecer o mercado. Tu imagina eu não saber que o arroz está a 40 e poucos reais hoje, sem perspectiva de subir. O arroz teve a 120. Claro. Então, assim, tu tá 45, isso muda totalmente o negócio de uma empresa. Então, tu tem que estar por dentro disso. Se tu não souber isso, tu não consegue opinar, tu não consegue ajudar. A mesma coisa a pecuária. Pecuária, 2, 3 anos atrás, nós estávamos fazendo resultado do cliente, mas ninguém deu resultado naquele ciclo de baixa da pecuária. Ninguém deu resultado. Então, assim, tu tem que saber, tu tem que transmitir para o teu cliente, olha, tu não é incompetente. Ninguém está conseguindo dar resultado. Claro. É uma questão de mercado, de sazonalidade, de preço, enfim. Então, não tem onde espichar, não tem onde espremer, tu não vai dar resultado. Agora, nós estamos do outro lado. Dentro da perspectiva de vocês, de negócio, vocês estão vendo esse futuro para a pecuária nos próximos anos, até pelo ciclo da pecuária, Sim. que vai e volta, mas até também não é só o ciclo da pecuária, talvez os preços que estão sendo aplicados nos grãos hoje, na produção agrícola, vocês estão vendo a pecuária como protagonista de novo. Que coisa, né? É verdade. Já mataram a pecuária, né? Já tinham enterrado a pecuária, era só arroz e soja. Né? A lavoura de soja tomando conta de regiões de pecuária que nunca se plantou antes, né? E a pecuária estava ficando, né? De onde é que vão vir os terneiros, aquelas coisas todas, né? E hoje a pecuária está vivendo a sua redenção, dá para dizer assim, né? A gente vê que realmente o agronegócio ele depende de diversificação. Ele é um setor que vive de ciclos e a gente não pode se iludir, né, com uma tendência ou com alguma circunstância momentânea. Né? Isso a gente ouve e aprende, inclusive, com os mais antigos, que já vivenciaram isso. Perfeito. Né? E o que a gente está vendo da pecuária é isso. Quem saiu completamente da pecuária para dar lugar à agricultura em algumas áreas, por exemplo, está sentindo isso. Claro. Né? A gente está vendo que tem áreas que não existe arrendamento de 10, 12 sacos de soja. Isso não vai se sustentar, claro. A gente está caindo na real e tem muita gente que embarcou nisso e agora está refazendo os arames da propriedade. Pagando preço. Está pagando preço. Aquele negócio, tu tem que surfar a crista da onda, mas sempre te mantendo claro. naquela questão de diversificar, acho que a palavra é essa. Tu entende? Faz o que tu sabe fazer bem feito, e se tu quiser botar alguém para fazer uma parte de soja, uma parte de arroz, fazer uma integração lavoura-pecuária, etc e tal, beleza, perfeito, entende? Mas sempre foi assim. Né? Hoje a gente viu, por que eu pessoalmente acredito muito que a pecuária vai dar a volta? Porque é o seguinte, nós tivemos essa questão da soja e do arroz baixando, e a gente teve também um abate, né, fenomenal de fêmeas. Exato. Eu estava falando agora, como eu disse, muita fêmea esses dias nós tivemos o concurso de carcaça conversando com Gabriel Silva, do frigorífico, da Doralina, é abate recorde de fêmeas. Não é isso lá em 27 vai faltar terneiro. Claro, ou o preço do terneiro vai aqui, né? Então, eu não sou desse que acredita que a pecuária, se tu investir na pecuária igual tu investe na agricultura, ela vai te dar o mesmo resultado. Eu não acredito nisso. Acho que são negócios diferentes. A pecuária é um negócio, sem dúvida, de menos rentabilidade do que a agricultura, não importa o quanto tu invista. Tá? Agora, é um negócio de ter muito menos risco do que a agricultura. Eu ouvi esse ano, numa exposição, um jurado uruguaio, dizendo que nos momentos de crise, né, a pecuária gera... Claro, ela pode ter que passar, mas ela, nos momentos onde tudo dá errado, a vaca te sustenta. Eles hoje têm uma vaca te sustenta. É um porto seguro, né? Mas é claro. Então, assim, é isso. Pode não dar, mas se a gente investir um pouquinho mais na pecuária, que é o que a gente defende, não é investir o que investe na agricultura, que de repente nunca vai tirar. Mas, numa conversa ainda, numa das gravações desse podcast, a gente conversando há pouco tempo aí com
Luiz e tal, e tchê, às vezes o cara ele trabalha da consultoria, além de ser produtor também, tchê, às vezes o cara não quer aplicar uma ureia, não quer, tchê, se tu ajudar um pouquinho, tu já vai ter um resultado melhor. Então é isso que o cara defende na pecuária, né, de poder ter um pouco de investimento, né, eu acho que não é cultural, né. Sim. Mas eu acho que todo investimento, eu acho que eu sou a favor do investimento, tá? Também não como o Ricardo diz, como se faz na agricultura. Mas assim, ó, a gente tem que estar sempre atrelado ao seguinte, custo. Claro. Já vi muito pecuarista de baixo custo ter margem de 15%, 20%. E muito pecuarista de alta produtividade, de alto custo, ter margem de prejuízo. Tá? Então, tem que ser muito bem calculado que eu te digo isso. Sabe? E para ti pode ser uma coisa e para o outro lá é outra. Não existe uma regra. Claro, uma regra. O que eu comento assim é muitas vezes num campo nativo. Se tu investir num campo nativo, né, de repente ele vai te entregar um resultado melhor do que ele já te entregou sem nunca ter tido investimento. Então, às vezes, não precisa um alto investimento para ter um retorno melhor. Mas, enfim, é só comentários. E assim, outra coisa que eu acho importante na pecuária, para tu ter diversificar a tua atividade, é tu ter na tua prateleira vários produtos. Eu tenho genética, eu tenho terneiro, eu tenho vaca gorda ou vaca magra. Depende do que o mercado está te pedindo. Né? Porque a gente vê muito esse tradicionalismo nosso de dizer assim, eu só faço uma coisa. Faço isso. Eu faço isso aqui. Não, mas eu faço só isso. Não, mas pensa, daqui um pouco o teu fluxo de caixa vai ficar melhor se tu fizer mais de uma atividade. Né? Daqui um pouco tu não vai precisar vender um produto que é o teu principal produto numa baixa. E vender ou vender. Exatamente. Então, acho que isso, eu tenho uma parte que eu faço de genética, outra parte eu faço de terneiro, outra parte eu recrio uma terneira para vender, entende? Já, enfim, inseminada ou... Enfim, eu vejo que o produtor rural hoje, pecuarista, ele não pode ter só um produto na sua prateleira. A não ser o invernador, é diferente. Claro, Né? Mas o invernador ainda vê que tu tá com um campo meio ruim, que deu uma seca, um inverno muito, né, ruim, tu pode vender um boizinho magro. Claro. Né? Vender um pouquinho a mais do que tu compraste, enfim, o terneiro. Então, eu acho que essa questão, o nosso produtor tem que estar mais aberto para isso. Perfeito. Né? Mais aberto para essa questão. Bom, Guris, assim, já estamos aqui, ó, com 53 minutos de conversa, talvez até um pouquinho mais, eu não peguei bem o horário que a gente começou, mas caminhando para o terço final, vamos dizer assim, eu queria, assim, explorar um pouco essa relação da Affectum com a BHB, né, como o Ricardo comentou, não é de hoje, a gente já vem um trabalho aí, bom, o Nelsinho convive ali, porque passava mais por Bagé, ou enfim... Entregando as revistas que a gente fazia. Quantas vezes entregando os materiais impressos, né? Ali, faz ainda. E quantas vezes já frequentávamos nos eventos, nessas oportunidades a gente já teve mais de uma oportunidade de palestra com a Affectum falando, né? Reforma tributária, sucessão familiar... Enfim, e agora a gente tem estreitado mais os nossos relacionamentos. Vocês já estiveram conosco no Mundial, estiveram conosco na Expo Inter, vão estar conosco em todos os produtos em 2026. E eu tenho certeza que isso é um recado para o nosso sócio, nosso criador, que a gente entendeu também na Affectum que é um serviço sério, com conduta, e que o pecuarista e o agricultor, enfim, o produtor rural está com necessidade, né? Então, esse é um recado que eu queria deixar claro aqui, que as nossas parcerias, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, não são comerciais, elas são de um vínculo com uma empresa, e a gente queria transmitir isso aí de uma forma mais constante ao nosso sócio, de que a Affectum realmente está junto conosco, que está aberta a escutar as dores de todo mundo. Sabe que eu tive, cara, uma primeira experiência com a BHB lá, acho que quando a Jaque ainda trabalhava no marketing, e foi uma experiência numa nacional lá em Uruguaiana. Perfeito. Né? Depois disso, a gente continuou ainda tendo alguns relacionamentos e tal, e aí veio um trabalho dessa diretoria agora que surpreende. Né? Surpreende quando nos propõe. Eu estava em Santana do Livramento quando foi proposto lá o Mundial, e eu olhei aquele desenho do Mundial, o Eduardo nos apresentando, junto com a Jéssica ainda na época, e eu disse, isso aqui vai ser um divisor de águas para as feiras, né, do estado do Rio Grande do Sul.
E foi daquele momento adiante que a gente entrou na BHB, e sempre uma parceira muito boa de trocas, né? De trocas de conhecimento, de trocas de conversa com pessoas, de possibilidades, né? E eu acho que vocês estão fazendo uma gestão, vamos dizer assim, diferenciada para o associado, né? Buscando alternativas, buscando players, buscando empresas, né? Que agreguem, né, valor para o associado de vocês. Exatamente. Procurando buscar não só aquele cara que está na genética, mas sim buscando outros produtores, né, que venham se associar e tornar, né, a BHB mais forte ainda, num movimento, vamos dizer assim, muito proativo, né, que eu, inclusive, dou os parabéns para vocês aqui nesse podcast. E esse é um dos motivos, uma empresa como a nossa, que viu a seriedade dessa gestão, que viu o projeto que vocês estão montando, né, que nos apresentaram, é claro, o projeto para a gente participar, e com certeza, nós trocando ideia, eu e o Ricardo e o resto dos sócios, nós vamos, não, a gente tem que participar disso, porque isso vai mudar, vai trazer uma outra forma para as feiras, para as apresentações, para conteúdo, né, para os associados que hoje da BHB, e tomara que as outras associações também, né, claro, tenham ideias parecidas e inovadoras para agregar mais os seus, e quando eu digo, associados. tu estava comentando e tal, e eu exatamente, claro, não é que eu esteja querendo valorizar o trabalho que a gente ajuda a realizar, ou que a associação vem realizando, mas é porque a gente entende que é isso, a gente tem que fazer parcerias com empresas que estão no mesmo rumo que a gente, né? E a minha fala toda é para dizer assim, ó, que hoje já existe dentro do cartão de benefício da BHB uma condição especial da FECT. Com certeza. Então, assim, você que está nos acompanhando, que é sócio da BHB, ou porventura vai ser, hoje a Fecton já apresenta um modelo diferenciado para os sócios da BHB. Então, tudo que a gente falou aqui está também com condições ainda melhores dentro dessa nossa parceria. E vem mais novidades aí durante 26, né? Com certeza. A gente tem mais coisas aí que a gente vai, ao longo de 26, desenhar aí, né, que a gente já está, né, em contato com vocês para a gente trazer mais novidades para o associado ainda. Exatamente. Então, é isso que eu queria passar. Então, a Fecton, além de ser parceira da BHB como entidade, é parceira do sócio, do produtor, né? Trazendo toda essa expertise que vocês muito bem comentaram, e com benefícios e com outra cara. E é isso que eu queria deixar claro e usar esse espaço que nós estamos de conversa também para valorizar essa parceria e valorizar esse benefício que já existe. E, como disse o Nelsinho, nós estamos trabalhando para que venham mais por aí, porque no fim é isso, né? Unir as forças em prol de beneficiar e dar acesso ao nosso produtor desse tipo de trabalho aí sério como o da Fecton. Guris, alguma coisa mais que vocês queiram comentar que não foi falado? Fiquem bem à vontade, a gente tem um tempo ainda aí. Não, só reforçar aí que a gente acredita muito em relacionamentos, em construção de relações de longo prazo, né? A gente tem essa prática com os nossos clientes. Tem a maior parte dos nossos clientes aí entra para trabalhar conosco, não para consumir um serviço em particular, mas para construir um relacionamento conosco. E é dentro dessa filosofia que a gente está iniciando esse trabalho com a BHB. A gente quer construir aí uma relação de confiança e de benefícios mútuos aí para a associação, para o associado e para nós, naturalmente. Claro, né? No aspecto de ajudar, fomentar, desenvolver, trazer conhecimento, trazer informação e ajudar vocês a cumprirem com o papel da BHB, que é uma coisa que nos dá muito prazer em poder estar contribuindo por isso. É a parte da nossa missão também. Então, a gente está muito, muito otimista e exultante aí com esse trabalho que a gente está iniciando com vocês. Bárbaro. Nelsinho, mesma coisa. É isso aí, eu acho que a gente tem que trabalhar junto e agregar valor ao nosso produtor, né, e principalmente ao associado da BHB, e o braço da Fecton está à disposição da associação para o que precisarem. Ressaltar também, aí já num aspecto mais técnico, que a gente está passando por muitas mudanças, né, na parte tributária, inclusive esse aspecto sucessório.
nos tributos que regem esse processo, né? E isso está abrindo algumas oportunidades, algumas janelas de oportunidade que vão se fechar, tá? E também a necessidade de que os planejamentos sejam refeitos, que a organização das famílias do campo seja refeita. Do contrário, esse processo que eu falei da gente deixar dinheiro em cima da mesa, ele vai se agravar. Todas as mudanças que estão ocorrendo agora recentemente com a tributação das grandes rendas, altas rendas, a introdução do novo IVA que vai alcançar o produtor rural, IBS, CBS, a gente o brasileiro e o produtor rural em especial costuma deixar para a última hora essas coisas e costuma deixar o calo apertar para começar a procurar solução. Mas eu vou ainda assim deixar o alerta que é importante se organizar, se estruturar, porque o que está acontecendo não vai ser uma mudança, vai ser uma revolução. Então, a gente vai apertar fluxo de caixa, vai apertar carga tributária, e a necessidade de ter controles, processos, números e apuração de impostos profissionalizada vai se tornar uma realidade inexorável no campo. Então, de novo, não é uma mudança, é uma revolução que vai atingir cheio o agronegócio. Fora a questão relacionada, quando tu falaste, da sucessão. Né? Hoje se trabalha com alíquotas bem maiores, né, do que se tem hoje. São alíquotas, vamos dizer assim, bem surpreendentes, né, altas, né, na questão de impostos, né, da passagem de uma geração para outra, que pode fazer com que muitas famílias tenham que se desfazer de mais patrimônio para que isso ocorra. Então, realmente, como diz o Ricardo, é um alerta nesse sentido de que procurem uma assessoria, né? A gente está à disposição, é claro, mas que se mexam, não deixem, né, isso simplesmente acontecer. Porque depois do que aconteceu, não tem o que fazer. Ricardo e Nelsinho, claro que vocês estarão presentes sempre, né? Ainda nos eventos da BHB, com a equipe disponível, mas quem quiser contato com vocês, qual é o melhor caminho? É vir a Porto Alegre, chamar no telefone, ir no escritório em Livramento? Como é que vocês poderiam comentar? Olha, pode nos encontrar no nosso endereço, né? O pessoal gosta tanto em Bagé, quanto em Livramento, quanto em Porto Alegre. Pode nos encontrar no Instagram também. Ou através do meu telefone, o telefone do Nelsinho também está à disposição. A gente pode deixar aí. Pessoal também, não tem problema. O site da Fecto, não tem problema também. É importante fazer o contato, né? Mas é bom dizer assim, porque às vezes a gente sabe que até a associação, que o nosso caso, muitas vezes tem uns queridos, nunca entrei em contato porque tu vê, não sabia. Na verdade, tá sempre à disposição, as portas estão abertas. Com certeza, o meu telefone particular é o meu dos meus clientes. Não tem diferença nenhuma, não tem telefone da empresa, não tem hora. A gente se vira uns 30. Bárbaro. Bueno, guris, assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a parceria, né, que eu acredito que nós temos em comum a filosofia da associação, e nesse tempo e nesse período que a gente começou a intensificar as conversas, eu vejo que em vocês também tem essa possibilidade, e na verdade é servir o produtor rural com melhores perspectivas, com bons negócios, com uma boa forma de trabalho. Então a gente converge nesse sentido, e agradecer a presença de vocês e deixar um pequeno regalo, até para o Davi também depois, mas que na verdade a gente nessa segunda temporada aí resolveu dar algum presente ou alguma lembrança do podcast, e a gente conversando entendeu que uma cuia poderia ser simbólica também, porque eu estou acostumando a dizer que tomando mate muitas vezes a gente reflete sobre o negócio, sobre a vida. É um momento que, pelo menos,
Quem gosta de tomar um mate sozinho tem o tempo de refletir, pensar na vida e em tantas e tantas coisas, ou então proporciona bons momentos, seja com amigos, clientes, família. Então, e até na estrada é um bom companheiro, né? Vocês que viajam bastante. Então, um pequeno regalo para vocês aí, Muito lembrarem. Muito obrigado. Obrigado. Cevar um mate, lembrar da associação aí e dessa oportunidade que a gente teve juntos. Valeu. Muito obrigado obrigado pelo presente. Será bem utilizado. Obrigado a vocês aí, Felipe, a Mari. Obrigado aí ao nosso presidente, o Eduardo. E que essa parceria em 26 seja mais forte ainda. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Então, vocês que nos acompanharam durante essa boa conversa com a Factum Grupo, agradecer mais uma vez a Factum, não só por esse programa, por toda a parceria, nosso parceiro aqui do podcast e tantas e tantas outras empreitadas que teremos, aos Biscoitos Zezé, e convidar vocês para curtirem, compartilharem aí e nos fomentarem aí o ABHB Cast. Muito obrigado e até a próxima.